Olá, você está no canal Acauã e hoje vamos falar de um tema polêmico, o impeachment da presidente Dilma. Uma solução para o país? Certamente você já ouviu falar a palavra impeachment e alguns tiveram a experiência do afastamento do então presidente Fernando Collor de Mello em 1992 da presidência da República devido a acusações de crimes contra a população ou contra o país. Bem, tecnicamente falando, a Constituição de 1988, no seu artigo 85, prevê o impeachment, isso é, a cassação de alguns dos executivos, por exemplo, o presidente da República, ou um governador de algum estado, ou então o prefeito de alguma cidade. Portanto, desde que seja comprovada um crime de caráter doloso, isso é, com a intenção de praticá-lo, por exemplo, de corrupção, ou de abuso do poder, ou ainda de improbabilidade administrativa, ou seja, incapacidade para administrar, ou algum crime comum, desde que seja comprovado judicialmente, ele pode sofrer o chamado impeachment, isso é, o afastamento da sua função no cargo do executivo. Portanto, agora no dia 15, a população brasileira, boa parte pelo menos da população brasileira, e principalmente movida pelos partidos de oposição ao PT, estão prometendo irem às ruas e fazerem o pedido de impeachment, de afastamento da Dilma do poder. Se formos considerar a base jurídica ou base legal, talvez o impeachment seja pouco provável, considerando esses elementos, pois até o momento não há nada definitivamente comprovado de algum crime cometido pela atual presidente. Porém, lamentavelmente, ela tem algum histórico que compromete muito. Por exemplo, o fato dela ter sido presidente do Conselho Administrativo da Petrobras em governos passados, bem como ministra das Minas de Energia, e o fato de ela estar no segundo mandato e todo o problema do petrolão, ou seja, da corrupção que vem se apurando agora pela CPI do petrolão, que provavelmente de alguma forma, ela, se não esteve envolvida, de alguma forma ela teve uma certa conivência com os crimes cometidos. E ainda soma-se a isso o fato de ela ter obscurecido para a população, através de um marketing eleitoreiro, que mascarou as verdadeiras crises pelas quais o nosso país vem enfrentando, sobretudo no campo social e econômico. Penso eu que o dia 15 de março deve ser um dia em que a população brasileira deve sim ir às ruas para dizer um não, um basta à corrupção nesse país, que é histórica e que lamentavelmente vem corrompendo vários setores do mundo político, principalmente das altas instâncias do poder. Portanto, é um momento oportuno a que a população some esforços para que, pelo menos, a CPI do Petrolão venha a trazer à tona os verdadeiros fatos da corrupção e a punição daqueles todos envolvidos, independente dos postos que eles ocupam no cargo político ou no mundo econômico e financeiro. Além disso, eu diria que mesmo numa hipótese de que a Dilma seja afastada do cargo da presidência, não vejo como solução para os graves problemas pelos quais politicamente o nosso país enfrenta. Serve de alerta, mas não de solução. Entendo que a solução para a questão macro da política brasileira deve passar por outros fatores e que o povo, então, nas ruas, devem também somar à sua luta, e que eu chamo aqui das reformas. Primeiramente, a própria reforma política. Não é possível entender que o Brasil tenha que ter tantos partidos. Será que tantos querem assim servir a população ou querem se servir da população? Nós temos trocentos partidos políticos cujas siglas nem sabemos quais
e o que significam, não representam em absoluto ideologias claras e muito menos distintas umas das outras. Portanto, enxugar essa máquina da política, o oportunismo está aí, parece que não há nenhuma base ideológica, nenhum comprometimento com as verdadeiras causas da população. Diminuir a mordomia no setor político, eliminar privilégios legais, como esse de poderem, com tanta liberdade, aumentar os próprios salários, bem como o fórum privilegiado, que acaba livrando muitos que estão exercendo o poder de serem efetivamente julgados. É preciso também lutar pela reforma agrária. Nós, o povo brasileiro, somos herdeiros de uma tradição dentro do mundo agrário, desde a colonização das famosas capitanias hereditárias, quando alguns recebiam vastas extensões de terras e concentravam sobre si esse patrimônio. Ainda hoje não muita coisa mudou, não obstante as várias leis e da reforma agrária, que está garantida pela Constituição brasileira, e que efetivamente não acontece a contento, pois milhares de trabalhadores do campo estão sem terra e os conflitos cada vez aumentam no campo. Lamentavelmente, poucos estão utilizando e não corretamente a terra, muita terra improdutiva, conforme estatística, mais de 120 milhões de hectares improdutivos, e as pessoas lá simplesmente passando fome ou no processo migratório às cidades, sendo que o seu espaço está sendo simplesmente tomado ou perdido. É preciso sim ir às ruas para lutar também para que o povo indígena tenha suas terras demarcadas. Até hoje, nesse país, não obstante a Constituição de 88 também, que garante as terras aos povos indígenas, que historicamente estão nela habitando, lamentavelmente esse processo de demarcação das terras dos povos indígenas vem retrocedendo, sobretudo devido ao aumento da bancada ruralista no Senado e nos poderes políticos, e que vão emperrando o processo. É preciso sim ir às ruas no dia 15 para também lutar pela reforma tributária. Nosso país é um dos que mais paga impostos no mundo, ou seja, os impostos mais caros do mundo. O povo não aguenta mais pagar imposto, e principalmente os mais pobres, que lamentavelmente têm maior parte da sua renda comprometida, muito maior a fatia do que aquelas dos mais ricos, e aqueles mais ricos pagam menos impostos, e deveria haver uma reforma para que houvesse uma alíquota muito maior, aqueles quanto mais tivessem, e aqueles que estão no topo acabam pagando uma alíquota base que está bem inferior àquilo que deveriam e poderiam pagar efetivamente. E lamentavelmente, é preciso reconhecer que esses impostos nem sempre são remetidos para o favor da população. Quer dizer, os serviços básicos, como é o caso da saúde, da educação, do transporte, do saneamento básico e outros benefícios mais, lamentavelmente a população não tem de volta os impostos através desses serviços básicos que são de péssima qualidade. O povo deve ir sim às ruas no dia 15 para reivindicar a reforma ministerial. Eu não falo aqui reforma ministerial no sentido de trocar ministro ou trocar de pastas. É reforma no sentido de enxugar essa gestão. Não é possível 39 ministérios e, se eu não me engano ainda, mais 10 secretarias. E para que tantos ministérios? Se é possível trabalhar essas questões todas que cada ministério ocupa de forma mais simplificada. O que precisa é de mais eficácia nos serviços, menos burocracia, enxugando também o custo da máquina administrativa. O povo deve cobrar sim que diminua o número de ministérios e que diminua o custo de tanta gente lá pendurada em empregos que talvez nem se justifique tanto assim. O povo deve ir sim às ruas no dia 15 para lutar pela reforma educacional. É preciso que a educação no Brasil seja acessível a todos, universalizável, e é preciso que ela tenha qualidade. Não basta estar na escola, é preciso que essa escolarização
possa repercutir futuramente para o cidadão um retorno em termos de qualidade, não só profissional, como de cidadania, de conhecimento, de cultura, e lamentavelmente a educação pública nesse país fica muito a desejar. Sabemos que houve um grande avanço através da LDB de 86, bem como também a nova PNE, finalmente aprovada em 2014, e que emperrou por diversas vezes nos trâmites, né, da política, justamente em função da aplicação de 10% do PIB à educação, que muitos acham que não é necessário, e é evidente que se faz necessário uma verba muito mais avantajada para solucionar aquilo que historicamente está em defasagem no que tange a educação nesse país. É preciso sim que o povo vá às ruas no dia 15 para solicitar, reivindicar a reforma urbana, para melhorar aquelas questões, não é, relativas à ocupação irregular do espaço urbano, os problemas que ocorrem devido a fatores ecológicos, por exemplo, as enchentes, que devem ser repensados, bem como também solucionar o fator humanização dos grandes centros urbanos, para que a vida tenha maior qualidade. É preciso sim que o povo vá às ruas no dia 15 para pedir uma reforma da segurança pública. Nem o povo, nem a polícia hoje se sente segura. Lamentavelmente, a criminalidade vem tomando conta, sobretudo em função também dos fatores sociais, da extrema pobreza ou da pobreza que vigora no país, da falta de oportunidade, de uma sociedade decadente no que tange a questão da qualidade de vida e das expectativas no mundo do trabalho. Portanto, é preciso que nós somemos esforços para que essa polícia seja eficaz na sua forma de atuar, que ela tenha um salário digno e que o povo tenha uma segurança de qualidade, que as pessoas possam ir às ruas e saber que vão retornar em paz para suas casas. Portanto, povo brasileiro, é preciso sim ir às ruas para somar esforços, a fim de que a nossa política, na sua globalidade, tenha transformações profundas. E não basta apenas trocar aquele representante nesse ou naquele cargo. É preciso trocar o modelo político do país. Não basta, por exemplo, tirar um maquinista e colocar outro se a máquina está estragada. E a máquina da política brasileira está muito estragada sobre vários aspectos, conforme eu aqui apresentei agora. Esta é a minha opinião. Gostaria que você tirasse as suas conclusões. E não deixe de se inscrever no meu blog, deixar a sua opinião, sua crítica e dar o seu like. E assim fica. Até a próxima!